Enquanto a Sara vai colocando o primeiro slide ali, você pode abrir no livro de Joel, capítulo 2, e nós vamos ler uma parte do versículo 28. Campanha Céus Abertos, tema, Atos de Amor do Espírito Santo. Joel 2, 28a, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, né? Todos os povos. Algum fala sobre servos, tem mais leitura aqui, mas nós vamos ficar nesta parte. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. É o Senhor que providencia todas as coisas para nós. A nossa chegada aqui nesta terra já é a provisão do Senhor, já é o milagre da vida que o Senhor nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, e com teu amor incomparável, o Senhor prova que nos ama, quando nos dá o teu Filho. Nós reconhecemos isso, hoje temos nosso entendimento aberto, e podemos dizer, quão grande é o meu Deus, que amor incomparável, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é para Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Amém, podeis assentar, irmãos? Ok, você vê que aí no fundo tem uma imagem, né? Pode passar ao próximo. Essa imagem não é de um amanhecer, é de um entardecer, ok? Dá para ver que é um entardecer? Por que eu escolhi essa foto aqui? Essa foto você não encontra ela na internet, apesar que eu peguei ela, mas eu peguei de um filme. Parei o filme, capturei a imagem, porque quando vi, pode passar o próximo. A Igreja de Cristo na última vigília da dispensação. Dispensação do tempo, fala de Adão e Eva até Abraão, de Abraão até Jesus, Jesus até nós. Então esta porta da graça que Jesus vem abrir, se comparar ela a um dia claro, está neste tempo aqui, à tarde. Como aquela outra parábola que Jesus fala dos trabalhadores, né? Que o dono da seara vai até a praça e vai puxando os trabalhadores que ele vai encontrando, uma parte da manhã, uma parte da tarde, depois mais à tarde. Nós estamos neste quase finalzinho do dia, bem nesse crepúsculo próximo. Os últimos cristãos como os primeiros. A Bíblia está falando sobre isso. E o que o Espírito Santo quer nos dar nesta campanha, nesta mensagem? Nós estamos orando pelo mês 6, o meio do ano, eu creio que é a provisão do Espírito Santo. Próximo. Antes da volta de Cristo, veremos os sinais. Pode. Mais de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua intensificação, ou sua identificação, com Jesus Cristo. Esse é um número estimado pelo centro de pesquisa chamado Portas Abertas, e que classifica 50 países onde a perseguição é mais severa. A perseguição religiosa ocorre onde não se tem os direitos de liberdade religiosa garantida. Acrescenta essa informação uma palavra chamada ativismo, que tem sido uma arma nas mãos de Satanás. Ele tem usado. Pode passar o próximo. Aí está um mapa que eles dispõem lá no site, eu até escrevi ali para identificar, site Portas Abertas. Perseguição extrema é aquela faixa vermelha, perseguição severa, aquela laranja, e a perseguição alta, com perseguição declarada, essa de amarelo. E os outros, você vê que o Brasil está ali, do lado do Brasil tem aquele laranjinha ali que é o Venezuela, e recentemente nós vamos ver aí um slide de um outro vizinho que tem se levantado com perseguição. Pode passar o próximo. Ativismo de várias frentes contra o progresso do Evangelho. Claro que nós sabemos, irmãos, que o inferno inteiro não detém, já está escrito, mas se nós não vigiarmos, nós corremos riscos. O ativismo do aborto e a vida que é presente de Deus sendo desprezada.
Aí está falando da China, pode passar o próximo. Aí é uma foto de um vizinho nosso aqui, eu coloquei a faixa na frente para cobrir os rostos, ativismo para a liberação do aborto, é uma festa com milhares de pessoas comemorando porque o aborto foi instituído. Então, pode-se fazer o aborto e aí se torna legalizado, irmãos. Qual é a diferença? A diferença de antes, como é hoje ainda no Brasil, e o nosso presidente falou que não vai vir aqui, mas, se não se reeleger, vai saber quem chega por aí. Nesse mesmo dia, eles fizeram um coro contra o Brasil, porque dizendo que o Brasil é retrógrado, e eles avançados. Então, se a moça engravidou e não está curtindo a situação, ela vai lá simplesmente numa clínica, paga e pronto, não é mais crime. Está livre. Próximo. Ali é uma igreja, essa igreja aqui no Chile, só posso falar, essa foto aí rodou. Ativismo também, tacando fogo na igreja. Por que ativismo? Olha a próxima foto, está lá a bandeira do Chile e ali está escrito, é direito de viver em paz. Lembra quando os apóstolos chegaram com o evangelho e disseram, chegaram aí aqueles que estão transtornando o mundo? É o que está falando agora. Por isso aquela frase, os últimos igual aos primeiros. A situação é muito parecida, irmãos. Pode passar a próxima. Olha, resumindo, não pode falar daquele outro ativismo que você sabe, estão processando, e se não é a justiça, tinha um apresentador aí que ia ter que pagar uma grana para esse ativismo. Então eu traduzi ele assim, ó, traduções diversas da Bíblia, casamento desconfigurado, desrespeito à família, aos idosos, às crianças e até aos animais. E nem vamos entrar em detalhes de cada um desses itens, irmãos. A internet está assim de absurdo, e se ficar olhando muito isso, não dá bom resultado não. É pesquisa só para entender e seguir adiante. Próximo. Atos 6 fala de uma perseguição muito severa que aconteceu no início da igreja. Ali fala da instituição do diácono na igreja. Atos 6:1, a parte A, ali fala, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, aí eles se reuniram, porque houve uma reclamação, que alguém não estava sendo atendido, as viúvas de tal lugar, não sei o que, aí os apóstolos reuniram, e escolheram 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para a obra. Estevão, um desses 7, se destacou com muitos sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. E Atos 6:7, todo ali vai descrever a perseguição que se instituiu, prendendo Estevão, condenando ao apedrejamento em praça pública. Isso era prática, todos iam para lá levando pedras e atiravam até o cara morrer no meio da praça. Próximo. Primeira pergunta, como um jovem diácono suportou e até orou pelos seus algozes? Como esse Estevão? Ele foi escolhido, sim, não era uma pessoa comum. Como ele conseguiu, irmão? Como eu e você vamos conseguir resistir a todos esses escândalos? Agora mesmo nós vemos uma igreja ser expulsa de um país. Não vou puxar para o lado nem para o outro. As situações estão colocadas. Denominações sendo acusadas. Igreja grande, pequena, gente se levantando por todo o canto, abrindo todo tipo de denominação. Alguns estão na direção do Espírito, alguns não estão, irmãos. Jesus falou, olha o fruto para você conhecer a árvore. Eu não acredito que uma pessoa que sai, do jeito que a gente vê às vezes acontecer nesse mundo evangélico, e direcionado pelo Espírito Santo, começa uma igreja, e o coração é pura ingratidão. Só quem não viu o pastor Joel chorar pelas almas, acreditaria nisso. O irmão está entendendo? O ingrato sai e diz, não é mais meu tempo aqui, o Espírito Santo fala comigo, abre a denominação e vai levando gente.
Por quê? Tem um versículo que diz que no final, algumas pessoas, estariam buscando ouvir aquilo exatamente que ela quer para ela. Ela quer um conforto, ela quer uma massagem no ego, ela não quer um confronto com a palavra. Ela não quer uma experiência viva e real com o Espírito Santo. Ela não quer se submeter à palavra do Evangelho. Ela quer abrir uma denominação. Ela quer se intitular, eu me unjo pastor, como disse aí um pastor em umas pregações. Cata o vidro de óleo, se eu estou me ungindo pastor hoje, buf, joga na cabeça. E sai doido por aí. Final das coisas, acaba não conseguindo nem pagar as contas que arruma, mas pula essa parte. Vamos para a resposta da primeira pergunta. Todos sabemos a resposta. Estevão não era um jovem qualquer, ele estava cheio do Espírito Santo e de amor. É por isso que as pedras caíam, ele orava. É por isso que aquele povo, cheio de demônio, olhou para ele e falou, mas o cara parece um anjo. Ele refletia a glória. Ele olha o céu, vê aberto, tem um vislumbre da glória de Deus. Olha para os algozes e diz, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Só Jesus falou essa frase, irmãos. E Estevão depois. Próxima pergunta. Por que Deus permitiu isso acontecer? Atos 8. Responde. Para a dispersão da igreja. Qual o propósito de Deus em dispersar aquela igreja? Espalhar o evangelho para todo o mundo. Assim como nós lemos Joel, derramado o Espírito para a igreja de Cristo, tem um propósito: espalhar o evangelho. Como nós vamos reagir? Como nós vamos buscar? Porque a Bíblia fala para a gente vigiar e orar. Como nós fazemos isso? Próximo. Diante da atual perseguição, que faremos, irmãos? Ela está se intensificando. Então, um rapaz fez um estudo e lançou, e disse o seguinte, lá na pesquisa dele: estão sumindo alguns empresários bilionários, não é milionário, é bilionários, de um país que não é capitalista. Você já entendeu? Como pode? Que maluquice é essa? Bom, porque nós estamos falando de um comunismo caviar. Não é aquele comunismo que começou lá. Não é. O negócio está misturado com humanismo e tudo, mas quando cai no poder, vai comer caviar e churrasco de picanha. E o povo lá, nós temos visto as reportagens, não tem mais nem rato para dividir. Só que entre eles, aquele grupo de 50, 100 bilionários, que passa a dominar um país, alguma coisa acontece e alguém desaparece. Já é mais de 15 nesse país. Já vai virar um escândalo. Mas eles não estão preocupados. Porque Deus também está permitindo acontecer isso, irmãos. Por causa da foto inicial, o relógio está batendo o final. Está se fechando a porta da graça. A perseguição, ela pode se intensificar. Tem muita coisa acontecendo de resultado ainda desse Covid, de muitas coisas. O pastor Joel até comentou alguma coisa aqui. De restrição de máscara, se não tiver máscara não entra. Eu já esqueci máscara, tive que voltar em casa buscar, porque para entrar no mercado, não entrava. Aumentaremos a pregação e a capacitação no Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a fazer discípulos. É o que o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo. O que de mim aprendeste, segundo Timóteo 2:2, ensina a homens fiéis, que ensinem a outros, e que multipliquem o ensino do Evangelho, a aprender o Evangelho. Porque se a perseguição recolher as Bíblias, porque em alguns lugares já estão recolhendo, as imagens estão sendo recolhidas, estão tirando tudo, até das casas. Se um dia chegarmos, e nós ainda estivermos vivos nesse ponto, então você sabe o Evangelho suficiente para sustentar a tua fé, e você continuar pregando o Evangelho, porque foi isso que aconteceu lá na igreja.
dispersou, perseguição, e para onde eles iam, não conseguiam parar, continuavam falando de Jesus, espalhou o evangelho por todo aquele mundo daquela época. Próximo. Preparando esta mensagem, irmãos, o Espírito Santo foi falando comigo, e eu até conversei com a pastora, conversei com o Joelzinho, pastor Joelzinho, a respeito desta campanha de oração às terças-feiras, lá no terceiro templo. O tema, Atos de Amor do Espírito Santo. Nós temos o costume lá de dar oportunidades, com a autorização dos pastores, é claro, com as pessoas que estão trabalhando, a gente já conhece, não é aleatoriamente, mas pela direção do Espírito Santo, formando trabalhadores para a seara do Senhor. É para o reino de Deus. Porque nós estamos numa denominação séria, que trabalha sério, mas nós também não sabemos o amanhã. Então, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Nós estamos empenhados, estamos debaixo de liderança? Sim, mas é o reino de Deus. Eu quero convidar você a orar um minutinho, não sei como que está o nosso relógio aí, porque eu esqueci de olhar. Tem uns minutinhos? Podemos orar? Você pode colocar-se em pé. O Senhor diz sim, todas as coisas, nós sabemos, a frase de Jesus foi, edificarei a minha igreja, está sendo edificada a igreja. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele não questionou, porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo, ele viu o céu, ele teve revelação, e o que acontece? Ali tinha um rapaz chamado Saulo, que depois se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Um terço ou mais da Bíblia, esse Saulo, que foi Paulo, depois trocou o nome Paulo. Então o Senhor, Ele diz assim, sabemos tudo contribui, todas as coisas, para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu decreto. O decreto é dele. Você foi chamado, eu fui chamado para o decreto dele. E hoje nós vamos orar para o Espírito Santo nos encher mais ainda, nos dar entendimento. Nós temos bênçãos pela frente, tivemos muitas perseguições, com certeza não vai parar, a Bíblia diz que vai se intensificar. Então nós precisamos mais e mais do Espírito Santo e ser cheio tanto quanto Estevão, amém?